Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do Coalizão Conservadora, aqui na Coalizão TV no YouTube, né? Nós sempre temos aqui reflexões e análises sobre o que está acontecendo no país através do que está em foco e podemos fazer um contraponto à esquerda e ao mesmo tempo fomentar nossas pautas e desenvolver um pensamento cultural proveitoso para todos que assistem, né? Então hoje nós vamos falar do Jesus Miguel, do Renato 38, o Renato 38, né? Renato 38, que quando ele fala sobre Bitcoin tem muita coisa boa, quando ele tenta expor as suas visões ou as suas teses teológicas, ele se perde de uma maneira abismal e acaba falando os maiores absurdos que alguém pode sequer conceber dentro do mundo da teologia e dentro do mundo da construção dos pilares da defesa e da manutenção da fé cristã, né? Mas tem muita coisa boa que dá para assimilar a partir do Bitcoin e a partir da visão de um Estado com poder reduzido, né? Mas na parte teológica, é rir para não chorar, né? Então vamos reagir, ele vai falar um pouquinho sobre a visão teológica de Jesus, né? Eu vou colocar aí, então, inclusive, o título é o Jesus Miguel, Jesus Red Pill de Renato 38, né? E eu falo sobre outras coisas também que eu acho bem importante nós comentarmos. Então, simbora pro vídeo, vamos lá começar. Antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, e se você já é inscrito, ative o sininho aqui, para que você receba todas as notificações dos nossos vídeos. Se você não se inscrever no canal, tu vai receber o selinho do Renato 38 aí, e vai ser terrível. Então, se inscreva para isso não acontecer. Simbora, vamos lá. Agora, é do interesse dos governantes que deixem de existir compra de voto, caixa 2, tráfico de drogas e tudo mais? Eles vão dar testa nessa galera? Não. Pois é, eles querem ter como receber isso em outro lugar. Ele vai querer proibir o Bitcoin pra você, que é o escravo dele, né? Isso. Agora, lá no paraíso fiscal, na offshore, ele vai querer continuar como a China. A China proibiu a mineração, continua 30% da mineração do mundo lá. O Irã mata o cara, os caras, 7% da mineração do mundo tá lá. Por quê? Você acha que os políticos lá não querem ter um plano B com a moeda porcaria se diluindo? Você acha que a primeira coisa que o jogador de futebol faz quando ganha dinheiro é comprar uma loura, não é isso? Não é isso que ele faz? Casar com a loura? A primeira coisa que o chinês faz quando ele ganha dinheiro e poder é mandar um filho pro exterior. Porque ele sabe, como todos os regimes na China nos últimos 5 mil anos, quando cai, morre todo mundo. Até os primos de segundo grau de Mao estavam mortos em menos de um mês, não é isso? Ele sabe que na hora que o Xi cair, todo mundo ligado a Xi tá lascado, não é isso? No último congresso lá, Xi humilhou publicamente e prendeu o cara que botou ele lá, não é isso? Não foi isso que ele fez? Stalin deu uma dessa aí também, né? O Stalin fez várias dessas, né? Stalin miserável. Stalin imprimia jornal falso pra dar o cara no final da vida pra ele tomar adesão. Ninguém nem respeitava. Ninguém chegava perto do Lenin no final que não fosse dar patota dele, né? Tá. Vamos começar aqui a nossa análise, tá? Primeiramente, o contexto do Renato 38 está falando sobre o Bitcoin como uma forma de você poder fazer transações financeiras, né? Sem a interferência direta do Estado, porque ele não seria sujeito diretamente em autocustódia, ou seja, você mesmo coordenando sua carteira, né? O Estado não... o Bitcoin não está sujeito a nenhum banco mundial, porque ele é um sistema autônomo, independente, então logo nenhum banco conseguiria ter acesso ao seu dinheiro, e ele fala dessa utilização tanto para o bem como também para políticos corruptos, né? Como há uma tendência mundial de cada vez o controle financeiro crescer mais, inclusive tem até um projeto aqui no Brasil para que o dinheiro de real deixe de existir e haja apenas um dinheiro digital coordenado, olha só que perigo, né? Coordenado, gerido, liderado pelo governo, que é o Drex, né? A moeda digital brasileira, onde todo o dinheiro que circula está na mão do governo. Então, se ele quiser parar um dinheiro de uma pessoa, tudo fica à distância de um clique de uma pessoa do governo. Então, isso é muito perigoso. E a Renato fala que, como a tendência é essa, o Bitcoin e as moedas digitais, de uma maneira geral, né, as altcoins, elas seriam utilizadas não só por pessoas que querem proteger o seu patrimônio da espoliação do governo, como também de pessoas que querem fazer corrupção, querem cometer crimes e utilizarem isso também para fazer transações que o governo não teria acesso. No caso, utilizou compra de votos e afins, né? Então essa é a tese, de forma bem resumida, do Bitcoin, né? Que é imitada por várias outras moedas, né? Então o Bitcoin, ele é uma boa opção, né? O tempo vai falar se ele vai ter toda essa proteção ao qual ele se propôs a ter contra a ação de governos, quando ele é feito em autocustódia, né? Mas é sim uma boa opção também de reserva de valor, né? Então, basicamente, esse é o contexto que o Renato está comentando, e depois ele fala algo que é muito interessante sobre a mentalidade comunista, né? Ele citaria o Partido Comunista Chinês, né, na pessoa do Xi Jinping, que foi elogiado bem recentemente aí pela Dilma e por outros ministros aí, juízes no país, né, que é um ditador, e ele mostra o que acontece com o regime comunista quando alguém assume o poder. Quando alguém assume o poder, ele começa a fazer expurgo e a matar todos aqueles que podem assumir o poder no lugar dele, e todos aqueles que eram inimigos dele, e todos aqueles que têm relação com quem estava no poder anteriormente, né, é a fase do expurgo, o que nós estamos vivendo aqui no Brasil, né, o modelo comunista sempre se repete, né? Então, assim como aconteceu na União Soviética, aconteceu lá na China, nós vemos aqui também acontecendo no Brasil, embora de uma maneira menos intensa. Não estou cortando a cabeça de ninguém ainda. Então, basicamente é isso. Vamos continuar. Falta dele, né? É isso. Tem um capítulo do livro do talvez o único economista de verdade a ganhar o Nobel, Don Hamid Hayek,
Tem um livro dele que tem Por que os piores tendem a ganhar as eleições. Mais uma vez, a caminho da servidão. Vale a pena a leitura desse livro. Porque o povo é burro, na real, né? Na verdade, as pessoas aprendem. É um problema, questão de objetivo. A maioria das pessoas não são... A maioria dos homens na nossa sociedade são mulheres mentais. E a maioria das mulheres são crianças mentais. É isso. Não existe mais um conceito de honra. É muito difícil. Não tem motivação pra uma mulher ser honrada. Não tem mais. É muito difícil. Aí você chega e fala mal do MGTOW. O cara é viado, não quer casar. Meu irmão, o MGTOW não é uma filosofia. O MGTOW é um meio de vida. É um modo de vida. É o modo de vida de Jesus. Jesus quis casar. Jesus colocou vagina como meta da vida dele. Os santos, eles eram todos MGTOW praticamente, não é isso? Não existe uma filosofia MGTOW. Se Jesus foi claro que a mulher que deitou com 4 homens nunca vai ser esposa de ninguém. Tem mulher pra maioria dos homens ou não tem? Tem mulher decente pra maioria dos homens? Na história da humanidade, 80% dos homens não reproduziram e mais de 80% das mulheres reproduziram, que é exatamente a mesma proporção de curtida no Tinder. Tá. Como o Renato ele vai falando de uma maneira rápida, linkando muitos pensamentos e fazendo essa conexão deles, ele falou uma porrada de coisa aí, a gente vai ter que fazer aqui um Jack estripador, né? Primeiro ele começa a falar sobre a questão das motivações na sociedade. A motivação da sociedade hoje para a mulher é realmente ela ser promíscua, né? É ela utilizar o corpo dela para ganhar curtida no Instagram, é ela utilizar o corpo dela para que ela possa alcançar seus benefícios, ela utilizar o corpo dela para ficar pelado fazendo conteúdo, as funkeiras, as influenciadoras, as mulheres que fazem novelas, as pessoas que estão na grande mídia influenciam sim o comportamento feminino hoje a ser profano. Você vai ali num podcast e vê uma artista da Globo falando que o sonho dela era dar mais, às vezes ter um trisal, um quadrisal, até você vai fazer agora um programa ali que é buscar casais que façam trisal. Então, a motivação sim para a mulher hoje ela é influenciada a ser promíscua. Há um movimento de promiscuidade da mulher sendo operado a todo vapor aqui no país, através da cultura e através das leis também. Hoje as leis tornam muito ruim, ela esmaga o homem em questão de casamento com a mulher. É feito para não haver casamento e é feito para a mulher ser totalmente devassa. Isso, ele está certo, há essa influência geral e maciça e muitas jovens vão por esse caminho. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando ele fala que Jesus e os santos eram migtais, vamos primeiro pegar Jesus. Isso é uma burrice. O MGTOW aqui dentro desse contexto que ele fala, logicamente, é uma resposta masculina a esse quadro de mulheres em profanação, em promiscuidade e depravação, resultante desse contexto que eu anteriormente citei. Então ele traz o MGTOW aqui, ou Red Pill, como uma resposta masculina a isso, que é viver a sua vida, cumprir seus objetivos e ficar longe de perereca ou não sofrer com perereca. Basicamente é isso. Não estou dizendo que o movimento repetiu isso, mas estou dizendo que esse é o contexto no qual o Renato expressa aí a sua fala. E depois ele diz que Jesus era MGTOW. Burrice. Primeiro que Jesus, quando você vai pegar a visão teológica, o apóstolo Paulo que Jesus, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A divindade que tudo criou e que é maior que a sua própria criação, terra, céu, água, mar, universo, planetas, estrelas, astros, tudo, ela é sustentada e nela ela é sustentada por Cristo, que é o Logos divino, é quem criou todas as coisas e quem sustenta todas as coisas, sendo Cristo maior que a própria criação que o mesmo criou. No início era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Paulo, ele fala aos Colossenses que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, não tem como você encaixar um ser tão poderoso, tão glorioso, dentro de uma reação masculina, carnal, à profanação feminina e à falta de estímulos do casamento. Isso é uma falta de senso de proporção gigante. Cara, é uma burrice. O fato de Cristo não ter relação com mulher é porque o propósito dele era fazer a vontade do Pai e também porque Cristo, ele nasce como um milagre do Espírito Santo no ventre de Maria e o corpo dele gerado como milagre do Espírito Santo não carregava a natureza de Adão, que era uma natureza caída e por isso recebia o pecado herdado, tanto a culpa herdada quanto o pecado herdado resultantes da queda lá no Éden. Então assim, você dizer que Cristo era MGTOW, puta que pariu, cara. Puta que pariu. O máximo que você pode afirmar é que existe comportamento de pessoas que querem viver no estilo de vida MGTOW que pode, em alguma porcentagem, ser parecido com o comportamento de Jesus nesse aspecto, que é muito questionável também. Mas falar que Jesus era MGTOW, cara, é o ápice da burrice, cara. Muito inteligente, muita coisa, mas quando ele fala isso, cara, é uma falta de conhecimento teológico, é uma falta de senso de proporção e também é uma simplificação da divindade e da pessoa e da obra e da natureza e dos atributos incomunicáveis do próprio Deus que são insondáveis e além do nosso entendimento humano, né, cara? E quando ele fala que os santos eram MGTOW,
dentro desse contexto também não dá, porque o contexto ao qual o MGTOW ele se manifesta, de novo, é uma resposta à depravação feminina e a falta de estímulo de ter uma pessoa decente ao lado e o perigo das leis misânicas, quais fazem com que o homem não veja como lucrativo ou não tenha estímulos para se unir a uma mulher em casamento. Os santos, na sua maioria total, não tinham esse estímulo para muitos deles se absterem de mulher. Os santos, na sua maioria total, tiveram uma experiência sobrenatural tão grande que a vida deles foi dedicada à missão de espalhar o evangelho, espalhar a palavra de Deus e cumprir a vontade de Deus no seu sentido missionário, e nada tem a ver em uma resposta que homens estão dando agora a se afastarem de mulher por causa da profanação feminina e da promiscuidade feminina e por causa das leis misânicas que existem que esmagam os homens quando eles querem casar. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, Jesus, eu nem vou voltar a falar, mas você também querer encaixar santos no estilo da MGTOW ou Red Pill, cara, não tem nem comparação. Não tem. A motivação é muito diferente e eles não seguem o seu próprio caminho. O MGTOW é homem seguindo o seu próprio caminho. Jesus não seguia seu próprio caminho. Jesus dizia, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Paulo fala que todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Deus fala que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Então, os santos não eram guiados por eles mesmos, não seguiam o seu próprio caminho. Pelo contrário, eram guiados pelo Espírito de Deus e seguiam o caminho de Deus, porque como o céu está acima da terra, os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos, os pensamentos dele mais altos que os nossos, cara. Então não tem como você fazer nenhum tipo de conexão com isso. É uma burrice. Você falou uma grande merda e nesse ponto tem um jumento. Mas no resto isso é muito bom. Quando ele fala do comunismo ali, da economia, tá muito bom. Vamos falar de Bitcoin, realmente a gente tem muito conhecimento. É só a parte teológica mesmo que ele tem que estudar um pouquinho mais. Mas vamos continuar. Mal. Aquela coisa que existia antes do pacto civilizacional foi restaurada. Só que existe... Mas é a vida, né? Não tem o que fazer. Isso, são ciclos. É a vida, não tem o que fazer. Tem o que fazer, sobreviver a isso, pra que sua filha não seja uma aborteira que não vai casar e ter filho e seu filho não seja castrado, pra que você não tenha neto, que aí acabou, sua família não vai chegar quando a regeneração voltar. O nome do livro é Red Pill, Bitcoin Red Pill, a revolução moral, tecnológica e financeira, porque essas revoluções todas vão ser consequências da restauração da sociedade, da restauração da moeda. Você acha, por exemplo, que o governo deveria controlar a educação? Você acha que o governo quer que seu filho seja independente, rico, inteligente, ou ele que seja burro, pobre e dependente? Claro. Bom, aqui ele tá certo de novo. Assim, ó. Aqui ele começa a falar que não podemos esperar do governo uma intervenção e mudança na nossa vida, nós precisamos cuidar da nossa família e fazer com que as pessoas que estão perto de nós tenham uma proteção dessa avalanche de promiscuidade que está vindo no país e a destruição que está acontecendo, aqui no caso da nossa família. Ele falou, ó, você tem uma filha, é tua função, você vai ter que cuidar dela, não espere nada do governo. Tá certíssimo. Assim, ó, certíssimo, concordo 1000% com o cara. Nessa parte é bom. Não, tudo que ele fala assim, Bitcoin, nesse aspecto de estado diminuindo, nessa visão de você cuidar de forma da sua família e não esperar que algo aconteça do governo, tá perfeito, né? E a questão da educação também. Ele comenta ali que realmente o objetivo, tem até um livro, né, que ele fala, acho que é emburrecimento programado. O objetivo de quem está no poder aí nas últimas décadas é utilizar a educação como meio de formação de militante de emburrecimento populacional para ficar mais fácil de se manter no poder, com a população alienada vivendo apenas para satisfazer os seus instintos mais básicos, é comer, beber e viver na fase sexual. Basicamente é isso. Então essa educação que é dada e que vai ser cada vez mais fomentada por quem está no poder, porque não é do interesse dele que essas pessoas se tornem grandes protagonistas, grandes líderes e futuros adversários políticos por não se sujeitarem ao status quo do atual país que vive em um abismo crescente descendo ladeira abaixo. Perfeito. Assim, ó, muito bom o vídeo da 38, tá? Muito bom o conteúdo dele, sim. Muita coisa boa que a gente pode aprender aqui e comentar. Na parte teológica, como eu comentei, é muito ruim, mas o resto, realmente, o que ele falou é muito bom e precisa ser absorvido, levado a sério e propagado. Só jogue fora quando ele fala que Jesus é MGTOW, que são coisas. Gente, coloque nos comentários a tua opinião sobre isso, tá? E amanhã tem mais vídeo. Tchau. Não esqueça, se você é inscrito no canal, se inscreva. E se você é inscrito, coloca aqui no sininho as notificações para você ver nossos vídeos. Até amanhã, valeu!